Sejam bem-vindos para a nossa primeira aula dessa segunda semana, como preparar um sermão. Vamos tratar de maneira prática, vamos tratar de maneira objetiva esse assunto muito importante e vai ser bem bacana essa aula. Eu tenho certeza que vai edificar, instruir, ensinar, abençoar a sua vida. Estou aqui tomando meu cafezinho e me preparando para a aula, gente. Sejam bem-vindos, vocês estão chegando agora. Lembrando a galera do Instagram que vocês podem compartilhar aqui no aviãozinho. A galera do Facebook, vocês podem e devem compartilhar, compartilhando aí nos seus perfis, nos seus stories. Isso ajuda muito para que a gente organicamente chegue em mais pessoas, tá bom? Qual que é o nosso propósito para quem está chegando agora pela primeira vez na nossa live, para quem está entrando agora aqui? Nós estamos produzindo conteúdo para quem tem o desejo de pregar a palavra de Deus, mas não tem as ferramentas ainda necessárias, não sabe como fazer, não sabe como preparar uma mensagem, como transmitir a mensagem, para quem tem nervosismo em excesso, para quem não consegue falar em público. Todas essas ferramentas que eu utilizo no meu ministério, que me ajudam a compartilhar a palavra de Deus com as pessoas, eu tenho compartilhado aqui nas lives. Tudo isso aqui é conteúdo gratuito, é uma aula gratuita, e o nosso propósito é ajudar, edificar e abençoar quem está chegando por aí, tá bom? E hoje, na aula de hoje, a gente vai tratar sobre o sermão, sobre a preparação da mensagem, sobre a preparação da palavra a ser pregada, tá bom? Aproveitando aqui, eu vou trazer para vocês o resumo do que a gente aprendeu até agora, só os temas, é lógico. A gente no primeiro dia tratou sobre o que eu preciso saber antes de pregar. Depois nós tratamos sobre pregação. É uma vocação ou é uma profissão? Foi bem interessante. Essas duas primeiras aulas elas já estão disponíveis no meu canal do YouTube. E se você quiser assistir, tá lá no meu canal, youtube.com/Felipe Sequinel. Essas duas aulas estão lá, tá bom? Também, depois na quarta-feira, nós tratamos sobre nervosismo ao falar em público. E aí nós tratamos também sobre o desenvolvimento da mensagem, né? Tratamos sobre vários outros temas. E depois eu quero que você entre no meu canal do YouTube e assista lá as lives que já estão disponíveis. E as outras ficaram aqui no meu IGTV, também no Facebook, estão disponíveis aí esses materiais para vocês estudarem junto com a gente, tá bom? Eu estava lendo um comentário de um irmão, no sábado ele falou que ficou esperando, aqui ó, tá aqui ó, o Alexandre falou que esperou no sábado até às 11 horas da noite pela live, mas no sábado não teve, que pena, né? Não teve no sábado. Então as lives de segunda a sexta, então essa é a última semana dessa sequência de 10 aulas, 10 lives completamente gratuitas e compartilhando esse conteúdo de Deus aqui com vocês, tá bom? Sejam bem-vindos. Tomar um cafezinho aí para despertar. Agora vamos para o nosso assunto, vamos lá, gente. Como preparar um sermão, como preparar uma mensagem? Bom, primeiro a gente vai identificar o texto a ser trabalhado, o texto a ser estudado. Nós tratamos aqui, não sei se foi na quinta ou na sexta, como escolher um texto ou um tema para o seu sermão, né? Bom, depois que se aplica aquilo que se aprendeu na aula de quinta ou sexta, como escolher um texto ou um tema, lembrando, recapitulando aqui que na maioria das vezes é o texto, é o tema que nos escolhe, não o contrário, né? Depois que você escolheu o texto, que você tem a base bíblica, tem a referência, pois bem, agora a gente vai trabalhar esse texto. Nós vamos entender esse texto. Para isso, primeira coisa, a gente vai ler, reler, ler de novo, ler outra vez. Quanto mais você lê o texto que você vai pregar, que você vai trabalhar, mais claro ele vai ficando na sua cabeça, mais acessíveis vão ficando as ideias do texto no seu coração e por consequência vai ser mais fácil de trabalhar com ele, né? A gente não pode, quando vai pregar, ler apenas o versículo
a ser abordado. Por exemplo, eu vou falar sobre a história do pastor e das ovelhas, mas aí eu só vou trabalhar o primeiro verso do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Só vou ler esse verso. Na hora de pregar, na leitura junto com as pessoas, na hora da ministração, não tem problema nenhum de você ler apenas um versículo. Mas, quando você vai preparar a palavra, quando você vai estudar o texto, você precisa ler o contexto. O contexto vai fazer o texto ter sentido. Lembrando que quando você isola um versículo do contexto, você corre um risco até de falar sobre algo que não tem nada a ver com a passagem em que o texto está inserido. Às vezes você lê só o versículo e isola ele, pinça ele do resto do contexto, às vezes ele não vai fazer sentido. E a sua pregação pode ser uma pregação em que a sua exegese foi errada, em que a sua análise do texto foi errada. Então, para uma compreensão clara, o pregador precisa ler o contexto todo. Eu sempre indico que você, quando vai pregar sobre um assunto, você leia todo o texto, todo o capítulo, e de preferência o capítulo anterior e o capítulo que vem depois, para que você tenha uma ideia quanto mais completa da passagem possível. E de preferência que você leia o livro que você está tratando. Por exemplo, você quer pregar sobre um capítulo ou um versículo do livro do profeta Daniel. É legal você ter a compreensão toda do livro do profeta Daniel, né? Entender a cosmovisão, que a gente chama dentro da teologia, do livro do profeta Daniel, o contexto histórico, a circunstância, como ele foi parar em Babilônia, como que ele vai viver o que viveu, qual é o cargo que ele ocupa, qual é a prática de oração de Daniel. Porque quanto mais referências, quanto mais elementos, quanto mais é intensa a sua leitura do texto, quanto mais você se familiariza com o texto, mais informação você tem para oferecer para as pessoas. E, por consequência, mais seguro você fica para transmitir aquele assunto. Não é algo novo, não é algo que você desconhece, é algo com que você já tem familiaridade. Tá bom? Então, primeiro, identificar o texto. Se você está anotando aí, eu vou recapitular para você anotar, pontuar. Primeiro, identificar o texto a ser trabalhado, a ser estudado. Eu falei esses dias em uma das nossas aulas aqui, que alguém chegou para mim e disse: pastor, eu tenho uma mensagem muito legal para pregar, só falta a base bíblica. Então já começou errado, né? Porque começou por um tema sem uma base, sem uma referência bíblica. E a mensagem ela precisa ser concebida a partir das Escrituras e não usar as Escrituras para corroborar uma ideia, porque aí você corre o risco de pregar algo antibíblico, algo extra-bíblico, algo que não faz sentido com a palavra de Deus, para justificar, quem sabe, uma visão, uma ideia, um pensamento, um tema seu. Você vai usar a Bíblia ao seu favor, não é assim que funciona. Teologicamente, para que nós sejamos fidedignos, eu vou repetir várias vezes essa palavra ao longo das aulas aqui, já falei essa palavra. O que é ser fidedigno? O que é ser fidedigno? É ser fiel às Escrituras, falar só o que a palavra fala. Quando a palavra não fala, eu não falo. Eu tenho um arrepio, fico preocupado quando eu estou ouvindo uma mensagem e o pregador diz assim: irmãos, a Bíblia não diz, mas eu penso que... Já me dá um nervoso, porque eu disse: meu Deus, o que vem por aí? Porque se a Bíblia não diz, é porque muito provavelmente não tem necessidade. Ou porque Deus achou por bem de não nos revelar na palavra. Mas aí tem gente que é tão top, que é tão bom, né? Que ele vai além da Bíblia, né? Ele tem uma revelação superior. Eu tenho medo disso. Fuja desse tipo de argumento, fuja desse tipo de atitude, porque não é bacana, não é legal para o pregador tomar esse caminho. Eu aprendi com os meus professores no início da minha caminhada que quando a palavra fala, eu falo, quando a palavra não fala, eu me calo e me reservo ao silêncio da Bíblia, porque o que a gente precisa saber, aprender e entender está aqui na palavra, né? Então, primeiro, identificar o texto a ser trabalhado, né? Não se preocupe com o tema da sua mensagem. O tema, na maioria das vezes, ele vai surgir no final da sua prédica, no final
da sua concepção da palavra. No final, quando a palavra já foi concebida, já entendeu, aí você vai olhar para a mensagem como um todo e vai pensar, qual o tema que faz sentido aqui para essa palavra, né? Qual o tema que mais ilustra o que essa mensagem toda quer dizer? Então o tema vai vir lá no final, né? Então o processo começa com o texto, a escolha do texto, a identificação do texto. Depois, leia, releia, estude, leia o texto e o contexto, né? Ler mais de uma vez é imprescindível. Eu vou ressaltar aqui o que eu já falei em outros dias também: ler para enxergar, ler para alimentar. Amanhã eu vou fazer uma live só sobre a perspectiva do pregador, sobre a visão do pregador. A live de amanhã vai ser sobre exegese bíblica. Vai ser muito legal, muito importante. Então, depois ativa a notificação para não perder a aula de amanhã. Então, a visão do pregador é diferenciada. Ele olha procurando elementos para alimentar as pessoas. Aí depois aqui eu coloquei algo que é bastante importante na elaboração da mensagem: escolha um tipo de sermão que você mais se identifica para transmitir a mensagem que Deus colocou no seu coração. Você tem o texto, tem aquele assunto que você quer tratar, você precisa escolher qual é o tipo de sermão. Existem pelo menos 3 tipos de sermão. Aí a partir desses 3 vão haver outros desdobramentos, outras possibilidades. Mas esses 3 tipos de sermão são os mais convenientes, os mais conhecidos, os mais trabalhados. Qual é? Primeiro, o sermão temático, né? Quando você define um tema e prega sobre ele. Por exemplo, eu vou pregar sobre fé. Então, como eu vou pregar sobre fé, eu posso organizar esse sermão de várias maneiras. Ele pode ser um sermão sistemático, mas ele vai ser temático, né? O propósito dele é tratar sobre fé, é o tema. O tema é o que mais importante desse estilo de sermão. Eu posso organizar ele de várias maneiras. Pode ser sistemático, ou seja, 3 passos de fé para alcançar uma bênção, por exemplo. Ou 5 personagens bíblicos que venceram através da fé. É uma mensagem sistemática, mas dentro da tipologia de mensagem, é uma mensagem temática. Então você escolhe o tema. Aqui, respondendo a uma pergunta, você pode citar vários contextos bíblicos. Você pode falar sobre Abraão, você pode falar sobre Ana, pode falar sobre Davi, pode falar sobre os heróis da fé, pode falar sobre vários personagens. É um sermão temático. O tema é que vai guiar o pensamento, é que vai guiar a estrutura da sua mensagem. O outro estilo é o estilo textual. É quando você vai pegar um texto e extrair dele algumas lições, algumas referências, alguns exemplos. Por exemplo, você pega um texto de Jesus chegando no poço de Jacó, na festa de celebração onde tinham vários enfermos ao redor do tanque, né? E aí naquele tanque tem um paralítico que está há 38 anos, você vai fazer a leitura do texto, vai discorrer sobre ele, e aí você vai tirar vai pinçar do texto vários exemplos. Por exemplo, esse homem estava há 38 anos no mesmo lugar, mas não foi curado através do anjo, não foi curado através do tanque, foi curado através de Jesus. Outra coisa que você pode falar: várias pessoas estavam lá, enfermas e doentes, mas só um foi curado por Jesus. Por quê? Foi um propósito de Jesus para revelar o seu amor, para revelar o seu poder para aquele homem em especial. Outro ponto que você pode abordar, naquele contexto, todo mundo estava esperando do tanque, do poço, da água, do anjo, mas ninguém estava esperando a ação de Jesus, que chega de surpresa e faz o milagre. Outro contexto que você pode abordar nessa mesma situação: Jesus trabalha de uma maneira simples. Ele olha para o paralítico e diz: levanta, toma a tua cama e anda. Já o tanque tem toda uma burocracia para poder chegar no tanque, reservar um lugar perto do tanque, descer primeiro antes dos outros. O que é isso? É uma mensagem textual. Você extrai de um texto só várias lições, várias explicações, e você trabalha esse texto
nesse estilo de mensagem que é a mensagem textual. E temos a mensagem expositiva. É a mensagem, é o estilo, é o tipo de pregação que eu mais gosto de usar. A mensagem expositiva é aquela mensagem que você trabalha ou um tema ou um texto, mas que você vai lendo e aplicando, vai contando a história e trazendo a aplicação dela. Você vai expondo a Escritura e trazendo a contextualização da Escritura. Por exemplo, eu já falei aqui em outra aula, né? Marcos capítulo 2, Jesus está dentro de uma casa, a casa está cheia, vem 4 amigos trazendo um paralítico, guiado pelos amigos, conduzido, carregado pelos amigos, chegam na casa e aí a casa está cheia, não dá para entrar. O que eles fazem? Eles sobem por uma escada até o telhado. Primeira lição, persistência. Eles não desistem porque a casa está cheia. Eles não desistem porque não tem lugar para entrar. Eles não desistem porque não dá para passar pela porta. A persistência, a fé, faz com que eles descubram uma outra possibilidade. Faz com que eles gerem uma outra perspectiva para poder acessar a presença de Jesus de um jeito não convencional, mas que vai alcançar o milagre para os seus amigos. Para o seu amigo, ele sobe o telhado, abre um buraco no telhado. Esse buraco é um prejuízo para o dono da casa. Mas o que é o prejuízo de um buraco no telhado diante de um homem que chega paralítico e sai andando, que chega pecador e sai perdoado? Aí ele é descido até Jesus, Jesus olha para ele, antes de curá-lo, Jesus perdoa os seus pecados. Por quê? Porque Jesus, se curasse apenas, ele não seria salvo por causa da cura, mas a salvação que antecede a cura mostra o perdão de Jesus e mostra a preocupação de Jesus com a alma dele, antes mesmo da preocupação de Jesus com o corpo, porque Jesus não veio só para curar, para aliviar, ele veio para restaurar, para perdoar, para religar o homem a Deus. Isso é muito importante. Então, Jesus cura, depois que cura, para ilustrar a salvação e para mostrar o seu poder, confirmando o seu poder diante da murmuração dos fariseus presentes, Jesus cura aquele homem e ele entra pelo telhado, mas sai pela porta. Chega de um jeito, mas sai de outro jeito. Ele entra paralítico, mas sai curado. Ele entra pecador, estou falando tanto de pregador, né? Ele entra pecador e sai liberto, perdoado e salvo por Jesus. O que eu fiz aqui? Eu fiz uma mensagem expositiva. Eu contei a história, aplicando a história para a nossa realidade. Falei de fé, falei de persistência, falei do poder da salvação, falei de soterologia, que é a doutrina da salvação, Jesus primeiro salva para depois curar, falei do poder de cura de Jesus. Então, está vendo que toda a aplicação ela já vai sendo exposta junto com a apresentação do texto e da história. É assim que eu mais gosto de pregar. É um jeito muito simples, né? Mas também muito bacana, muito acessível, e é muito gostoso, porque dessa maneira você vai apresentando o texto para as pessoas e em seguida já vai aplicando, porque na maioria das vezes quando você trabalha como, por exemplo, com um tipo de sermão textual, você vai trabalhar o assunto, trabalhar o texto, trabalhar as perspectivas, trabalhar as ideias, e no final da mensagem que você vai aplicar. Então você tem 50 minutos, 40 minutos, 30 minutos de mensagem. Você fica 20 minutos trabalhando o assunto para 10 minutos do final você aplicar a palavra. Então fica mais cansativo para o ouvinte. O pregador ele tem que ter muito mais argumento, muito mais eloquência, muito mais presença de público, né? Para ganhar o coração e a atenção das pessoas para essa parte da mensagem, porque ela é muito mais cansativa quando você trabalha um estilo textual. Ou quando você trabalha um estilo temático, a mensagem também corre o risco de ser cansativa, porque você cita muitos exemplos. Você fala de Davi, depois você fala de Abraão, depois você fala de Ruth, depois você fala de Ana. Aí, para quem não conhece muito bem as Escrituras, fica perdido no meio de tanto personagem e de tanto exemplo. E só no final que você vai aplicar, às vezes, né?
Então eu gosto da maneira expositiva, é o meu estilo predileto, porque você já vai apresentando o texto e explicitando ou revelando ou apresentando a aplicação. Lembrando que pro pregador, a parte da aplicação da mensagem é sem dúvida a parte mais importante, porque é a aplicação que é o ponto de contato entre o pregador e o povo que está ouvindo. É a aplicação que vai fazer aquela história da Bíblia fazer sentido para a minha vida hoje, século 21, 2021, no momento que eu estou vivendo. O que aquele texto que o pregador leu tem a ver com a minha vida, com os meus problemas, com a minha realidade? O que isso que ele está falando influencia no que eu vivo na minha segunda-feira? É a aplicação que vai mostrar isso. Então, quando você identifica o texto, lê o texto, lê o contexto, lê outra vez, estuda, prepara, ok. Aí depois você vai escolher o seu estilo ou o seu tipo de sermão. Aí em seguida, eu trago para vocês aqui algumas sugestões que podem ajudar você a preparar de maneira mais fácil a sua mensagem quando você for pregar. Deixa eu dar uma pausa aqui para ler. A Dina está dizendo: há 5 anos comecei a pregar e sempre faço mensagens expositivas. Para mim é mais prático. Com certeza, Dina. Com certeza. Para mim também, né? O Gilvan Vargas, deixa eu ver o que ele está aqui. O Gilvan está recapitulando aqui os tópicos que eu citei. Muito legal, Gilvan. Obrigado por colocar aqui no Facebook para a galera que está acompanhando. Ler o texto, né? Explicar o texto, aplicar o texto. Isso aí são 3 elementos básicos. A gente trabalhou isso aí em uma das nossas aulas na semana passada. Então, você vai escolher o seu estilo de mensagem, o seu estilo, tipo de sermão, ou temático, ou textual, ou expositivo. O que eu faço quando eu pego um texto? Geralmente, eu faço algumas perguntas para o texto. Como assim, pastor? Buguei. Você fala com a Bíblia? Eu faço algumas perguntas para o texto que me auxiliam na interpretação. Amanhã, na live de amanhã, eu vou tratar especificamente da maneira como eu interpreto os textos bíblicos, as ferramentas que eu uso, né? Eu só vou citar para você para dar um gostinho, para dar um spoiler da aula de amanhã, tá? Eu faço perguntas para o texto, para entender melhor o texto, o que ele quer dizer. Como, por exemplo, quando, onde, por quê, para quem, qual o motivo? Essas perguntas vão me ajudando a construir um raciocínio a respeito daquele texto. Outra, eu trabalho sempre identificando palavras-chave dentro do texto, olhando verbos que se destacam, substantivos que falam mais alto naquele texto, palavras que se sobressaem naquele contexto. Isso ajuda bastante. Outra coisa que ajuda bastante na hora de preparar a mensagem são comentários bíblicos, notas de rodapé, informações adicionais. Mas a gente não pode ficar totalmente preso nisso. Isso tem que servir para enriquecer o seu conhecimento sobre o texto e sobre o assunto a ser tratado. Mas você não vai pregar especificamente sobre as notas de rodapé ou sobre o comentário que você leu. Senão você só vai estar replicando ou copiando ou repetindo o que o comentarista escreveu. O mais legal de tudo é você lançar um olhar particular, pessoal, sobre aquela escritura. E, logicamente, seguindo uma linha doutrinária coerente, sendo fiel ao que o texto quer dizer, sem distorcer a palavra, sendo fiel ao contexto, você vai transmitir lições práticas para a vida das pessoas, né? E agora, toda mensagem, quando eu estou preparando, eu já falei disso aqui, e o nosso irmão que citou aqui fez lembrar também. Toda mensagem precisa ter início, meio e fim. Se você vai trabalhar por tópicos em uma mensagem sistemática, sendo ela temática ou textual, estabeleça lá início, introdução, né? Apresentar um contexto, as ideias, desenhando o cenário. Depois você vai apresentar os tópicos, os pontos, 5 passos para alcançar a vitória, 3 personagens que marcaram a minha vida,
você vai citar lá os tópicos. Depois que você trabalhar os tópicos, você vai para a aplicação, ou seja, para a conclusão, a moral da história. Você vai dizer, ó, isso tudo que eu falei significa isso, 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 isso. Tudo isso que eu disse até agora se aplica dessa maneira. Ou se você está trabalhando da maneira expositiva, você vai contando a história e aplicando as verdades bíblicas no momento em que você apresenta. Existem outros pregadores expositivos que eles usam outro estilo, que é contar a história toda primeiro e depois voltar pontuando. Mas fica mais cansativo, porque ele acaba pregando duas vezes, né? Ele acaba contando a história duas vezes. Ele conta a história toda, depois ele volta e apresenta as aplicações. Deixa a aplicação para o final, apresenta só no final a aplicação. Eu já gosto de ir lendo, apresentando a história, contando a história e aplicando, né? Eu acho mais prático. A gente precisa entender o seguinte: pregar sobre o quê? Qual texto usar? A grande maioria das mensagens ela vai surgir da nossa leitura diária, do nosso devocional diário, ela vai surgir de uma outra mensagem que a gente ouve, ela vai surgir de um louvor que a gente ouviu e falou conosco. Eu já tratei disso quando a gente falou sobre como escolher um texto ou um tema para pregar. Mas cada situação que a gente vive é uma oportunidade para a gente desenvolver essa capacidade de absorção, de compreensão e assimilar o que Deus quer falar conosco e quer nos revelar, né? A parte da aplicação, eu julgo ser a mais importante delas, né? De todas as partes da mensagem, né? O momento em que a palavra se conecta com o ouvinte. É o maior ponto de contato do pregador. É um momento decisivo para a mensagem, é um momento de confronto. É a hora em que se deve dispensar a maior parte do tempo da pregação a despeito do que alguns pregadores fazem. Alguns correm, né? E depois eles chegam nessa parte da aplicação e passam muito rápido, e a lição que é deixada fica muito sutil, muito simples, pouco trabalhada e é muito frágil nesse sentido. A gente precisa ser objetivo, né? Ser assertivo. Eu não sei vocês, mas hoje em dia eu estou numa vibe que quando eu recebo um áudio de mais de 5 minutos, 2 minutos, 3, nem me dá ânimo para abrir o áudio no WhatsApp. Eu já penso, meu Deus, que áudio grande. Manda um resumo para mim. Eu criei um grupo no Telegram, inclusive se você que está aqui na live não está lá no meu grupo do Telegram, entra lá. Depois vai na bio do meu Instagram ou nos stories, eu deixei um link para você arrastar para cima, na bio do meu Instagram, lá na parte inicial do Instagram, que clica lá em me seguir em outras plataformas, vai aparecer lá Telegram, entra lá porque tem conteúdo exclusivo. Inclusive quando acaba a aula aqui, eu vou lá para o Telegram e faço um resumo da aula num áudio de 2 minutos. Eu resumo as ideias principais da aula em 2 minutos. E o que é legal no Telegram é que você pode ouvir na velocidade 2.0. Ou seja, você pode acelerar. Aí um áudio de 2 minutos você ouve, sei lá, em 30 segundos. Mas no WhatsApp não dá para ouvir um áudio grande assim, bem rápido, né? Como no YouTube você pode assistir mensagens acelerada, né? Para você ouvir mais rápido. Mas quando eu ouço um áudio muito grande, cara, já me dá um desânimo. Não sei vocês, mas eu já penso, meu Deus, que mensagem grande. Então, quando você vai pregar, principalmente no início, pregue menos. Pregar menos no sentido de tempo não significa ser um pregador sem conteúdo. Não significa ser um pregador que não tem o que falar. Te deram 30 minutos, usa 20. Fica com 10 de crédito para a próxima oportunidade. Esse conselho que eu estou te dando é muito, muito importante. Por quê? Muitos pregadores enfadam as pessoas nas primeiras oportunidades que eles têm. E aí depois ele vai passar mais 3 meses sem ganhar um convite de novo. E aí ele diz, meu Deus, é um levante do inimigo. O meu pastor não quer que Deus me use. O meu obreiro não quer que Deus me chame. Não quer que Deus me levante, porque ele tem ciúme da minha chamada. Não é, irmão. É porque o irmão fala demais. É porque a irmã fala muito. É porque você quer entregar tudo de uma vez só. Isso que eu estou falando para você, eu aprendi apanhando. Por quê? Quando eu comecei,
Eu achava que eu tinha que, numa oportunidade só, entregar tudo que estava no meu coração, falar tudo que vinha na minha alma. E o coração da gente, quando a gente é novo na fé, quando a gente está começando a escrever uma mensagem, a pregar, a gente está cheio de coisas boas para falar, o coração está fervendo de palavras boas. E se deixar, a gente fala 1 hora mesmo. Mas procure diminuir o tempo, procure ser mais prolixo nas suas palavras, ser mais objetivo, mais assertivo, aí direto ao assunto. Irmão do céu, esses dias a gente chamou o irmão para dar um testemunho. Um testemunho, a gente sabe pela ética da liturgia do culto, é 5 minutos, né? 5, 7 minutos no máximo, é o tempo de uma palavra rápida ali na igreja, de uma palavra inicial de saudação, né? Uma saudação geralmente é de 3 a 7 minutos, né? Uma palavra introdutória é de 7 a 15 minutos, né? Então guarda isso, não passa disso, né? Uma mensagem final de 30 a 50 minutos é lógico, quando é uma festa, é um congresso, ou Deus te toma, ou o poder de Deus desce, ou o ambiente está gostoso, Deus quer, o Espírito Santo tem liberdade. E eu sempre digo isso, às vezes o pregador está tão preso no sermão que ele acaba trancando a ação do Espírito Santo, ele acaba restringindo o alcance do Espírito Santo. Às vezes você está transmitindo a palavra e chega num ponto da mensagem que o Espírito desce e a igreja recebe. Aí o pregador ele apaga o fogo da igreja porque ele acha que tem que terminar aquele sermão ali do jeito que ele escreveu no papel. E nem sempre. Porque às vezes o Espírito Santo ele aproveitou aquele momento para trabalhar. E a palavra que já foi falada até aquele momento já serviu para edificar, para alimentar, para confrontar, para abençoar. E aí você tem que dar liberdade para o Espírito Santo. Então, uma dica que eu dou para você: use menos tempo, fica com tempo sobrando para ministrar as pessoas, para orar pelas pessoas. É tão gostoso quando o culto não termina atropelado, quando o pregador não termina a mensagem correndo com os irmãos olhando o relógio, o pastor atrás já mandando terminar, mandando abaixar o som, que já está vindo a polícia para fechar tudo, que o vizinho já está reclamando. É uma perturbação, irmão. Quando o pregador já está pregando na pressão, passaram para ele pregar 10 para as 9, tem que acabar 9:05, senão o pastor já fica brabo, torcendo o nariz, os irmãos já estão olhando o relógio, a irmã que está meio desviada já quer que o culto acabe rápido para ela não perder o capítulo da novela, e os irmãos já estão estressados, acaba de uma vez, misericórdia, as crianças já estão chorando, o pregador está atribulado, e ele prega correndo, termina a mensagem afobado. Não dá tempo de orar, de fazer convite, não dá tempo de aplicar direito a mensagem. Então, se você ganhou 30 minutos, procura usar 20 e deixar pelo menos 10 para você orar pelas pessoas, fazer o convite, trabalhar aquela mensagem, sabe, com calma, colocar o povo de pé, pedir para que as pessoas reajam a essa palavra em oração. Isso é muito importante, né? E aqui eu faço uma crítica à liturgia dos cultos de muitas igrejas. Porque tem igreja que a palavra não é prioridade, gente. Tem igreja que a palavra não está nem em segundo plano, está em terceiro ou quarto. Tem igreja que eles cantam 599 hinos e depois dá 10 minutos para pregação. Por isso que tem tanta heresia, por isso que tem tanta coisa errada, por isso que tem tanta gente rala de Bíblia, porque a palavra não é prioridade nesses lugares. Então, é difícil lidar com isso, né? Agora, as igrejas precisam priorizar as escrituras e o tempo da palavra. É precioso quando você dá tempo para a palavra. Raquel Santos, obrigado, querida, pelo presente. Ela mandou um selo aqui para mim. Obrigado, tá? Deus abençoe. Você que está assistindo aqui no Instagram, pode presentear a gente que está aqui dando aula, gerando conteúdo, fazendo as lives agora, dando selos para a gente. Então, obrigado pelo selo que a Raquel enviou para a gente aqui. Obrigado, Deus te abençoe, tá? Gente, então, o tempo é algo muito precioso. Use ele ao seu favor. Quando você está começando a pregar, prega menos. Fala menos. Não cansa os seus ouvintes. Não cansa as pessoas que estão ao seu redor, né? E aí, quando você fala menos, mas traz uma mensagem gostosa, cheia de Deus, com início, meio e fim,
com ideias coerentes, bíblica, abençoadora, o que acontece? As pessoas vão ficar com desejo de te ouvir de novo. Elas vão ficar com vontade de te ouvir outra vez. Você vai receber outros convites para pregar de novo, né? Gente, eu vou encerrar a aula como preparar um sermão, fazendo na prática, ilustrando para vocês como seria na prática isso que eu falei até agora, tá? Vamos lá, Lucas capítulo 15, eu amo esse capítulo, porque é o capítulo que deu base a um projeto que eu tenho que chama Perdidos Dentro de Casa. Lucas capítulo 15. Eu só vou trabalhar com vocês a parte do 8 ao 10, tá bom? Do 8 ao 10. Como que eu preparo, como que eu prepararia, como que eu faria, como que eu ia escrever uma mensagem a respeito da parábola da dracma perdida. Vamos lá. Primeira coisa, eu vou identificar o texto a ser trabalhado. Qual é o texto? Lucas capítulo 15, versículos 8 ao 10. Esse é o meu foco. Ou qual mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa, busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Esse é o texto que eu vou trabalhar. Identifiquei o texto. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou lançar um zoom out sobre o texto. Ó, legal, ficou chique. Eu vou me afastar do texto e vou observar o quê? O contexto. Eu vou olhar para todo o capítulo 15 e eu vou entender o que o capítulo 15 de Lucas quer dizer de maneira geral. Aí o capítulo 15 começa com Jesus sendo cercado por publicanos, pecadores que se aproximam dele, e aí os fariseus e os escribas começam a murmurar porque os publicanos e os pecadores estão perto de Jesus. E aí, por causa desse desconforto, dessa situação que é gerada pela religiosidade, Jesus vai propor 3 parábolas. Então a parábola da dracma é uma em 3. A parábola da dracma, ela é uma parábola que corrobora outras 2, que faz parte de um grupo de 3. Então essas 3 parábolas, elas vão trabalhar o mesmo tema, o mesmo assunto, as mesmas ideias. Então elas têm muitos pontos em comum, porque elas foram ministradas por Jesus no mesmo lugar, no mesmo momento, no mesmo contexto. Então o que eu vou fazer? Eu vou ler todo o capítulo 15. Mas pastor, eu só vou pregar sobre as dracmas. Aqui está o problema de muito pregador. Aí ele não entende o contexto. Ele vai pregar isoladamente as dracmas, como se fosse algo que aconteceu em outro momento, em outro contexto. Eu não posso tratar ela isoladamente, porque ela tem um contexto. E o contexto tem tanta riqueza quanto o texto. Me oferece tantas informações, ou até mais, do que o próprio texto. Então eu vou ler todo o capítulo 15 de Lucas. Acabei de ler o capítulo 15 e entendi. Olha, então Jesus está falando de ovelha perdida, de dracma perdida, de filho perdido. Visão geral. Mas eu vou pregar sobre a dracma. Eu vou apresentar então, lá no meu esboço, lá no meu sermão, o cenário. Qual é o cenário? Esse que eu falei aqui. Jesus está pregando, pecadores se aproximam, ouvem o que ele tem para dizer, os fariseus murmuram, e aí ele começa a pregar por parábolas, vai falar da parábola das ovelhas, vai falar também do filho pródigo, mas ele vai falar da parábola da dracma. E na parábola da dracma existem elementos que são muito importantes, que eu vou pensar aqui desse contexto. Quais são os elementos? Primeiro, a dracma perdida, as outras 9 que não se perderam, a mulher que é dona da dracma, a casa que é o cenário aonde a dracma se perde. Você está percebendo como já estão surgindo várias informações?
que a partir de uma visão mais ampla, de uma visão panorâmica do contexto e do cenário, você já começa a construir as suas ideias. Então você leu o contexto, aí você começa a se apropriar de alguns detalhes. Você vai escolher aqui palavras-chave: a mulher, as 10 dracmas. Aí você pode avaliar o processo dela na procura das que se perderam. Por exemplo, ela acende a candeia. Para quem gosta de pregar mensagem sistemática, aqui já tem uma mensagem pronta. 3 níveis de uma procura. Essa aqui vai de graça para quem está na live hoje. Você vai pregar na sua igreja aí, depois só dá o crédito lá. Essa mensagem aqui, irmãos, eu estava assistindo uma aula lá com um pastor, né? Você prega essa aqui. 3 níveis de uma procura. Acende a candeia, varre a casa e procura com diligência. Aqui tem 3 tópicos já. Está vendo? Tem uma mensagem pronta aqui. Só nesse primeiro versículo. Qual mulher que tendo 10 dracmas se perder a primeira? Então você vai buscar palavras-chave, você vai buscar personagens, você vai buscar a figura, você vai buscar o cenário, o contexto, e aí depois você vai apresentar para as pessoas de acordo com o seu estilo ou o seu tipo de sermão. Se é temático, por exemplo, eu vou pregar sobre pessoas perdidas, desviados, afastados dos caminhos do Senhor. Esse é o tema da minha mensagem e eu vou trabalhar aqui usando a parábola da dracma perdida. Uma mensagem temática, uma mensagem textual. Uma mensagem textual, eu acabei de dar o exemplo aqui. Você poderia dizer 3 níveis de uma procura: acendendo a candeia, varrendo a casa e procurando com diligência. Foi assim que ela encontrou a dracma perdida. Ou uma mensagem expositiva, você vai contando a história e aplicando. Vou dar um exemplo aqui do que eu gosto de fazer, mensagem expositiva. Ela perdeu uma, ela tem 10. Mas essa que se perdeu, ela está perdida dentro de casa. Mas o valor dela continua lá. Mesmo que ela está perdida, mesmo que ela está no meio da sujeira, mesmo que ela não está nas mãos da dona, mesmo que ela não está em exposição, mesmo que ela não está no cofre, ela não perdeu o seu valor. Quantas pessoas que se afastaram de Jesus, que se afastaram da igreja, que se perderam e que estão longe dos caminhos do Senhor, mas não perderam o seu valor. Está na droga, mas não perdeu o valor. Caiu na prostituição, mas não perdeu o valor. Está no pecado, está sujo, mas não perdeu o seu valor. Porque uma dracma não deixa de ser dracma, porque ela está perdida. Ela está perdida, mas não perdeu o seu valor. Você está entendendo? Eu estou pregando e aplicando. Eu estou usando o estilo de mensagem expositivo. E dessa maneira eu vou apresentando o texto, apresentando o assunto e aplicando. Então eu só estou desenhando o cenário e aqui já tem uma mensagem muito maravilhosa. Então é assim que eu faço, gente. Eu pego o texto a ser estudado, leio, releio, leio o contexto, me afasto do texto para ver o cenário, para ver o que está ao redor, para entender as ideias. Depois eu busco palavras-chave, escolho qual é o meu tipo de sermão a ser trabalhado, e aí depois eu vou escrevendo isso, pontuando isso. E como eu já mostrei em outras aulas, eu gosto muito de rabiscar, eu gosto de escrever na Bíblia, eu gosto de circular as palavras-chave, eu gosto de escrever as notas, os pensamentos, as primeiras coisas que vêm quando eu leio o texto, porque essas palavras aqui às vezes vão desenvolver mensagens mais lá na frente, tá bom? Eu vou abrir agora para perguntas. Se alguém tiver alguma dúvida, espero que tenha sido bênção essa aula de hoje. Amanhã eu vou falar, se você já gostou até aqui, amanhã eu vou tratar sobre o texto. Qual o olhar do pregador sobre o texto? Como interpretar o texto? Como fazer a exegese bíblica? Essa é uma aula muito bacana, muito prática e muito útil para você que ama as escrituras, que gosta de pregar e que gosta de falar da palavra, tá bom? Até aqui, muito obrigado por todos que ficaram. Lembrando que essas lives elas são postadas depois no meu canal do YouTube. Se você não é inscrito lá, se inscreva e dá essa força lá também. Meus lindos, não esqueçam do grupo do Telegram. Entra lá no meu grupo do Telegram. Tem o link na bio aqui do meu Instagram. E nos stories também tem uma arrasta para cima. Vamos para perguntas? Tem alguém que tem alguma pergunta aqui sobre a live de hoje? Aí, ó, teve gente que lembrou de uma mensagem minha.
eu prego a continuação sobre o filho pródigo, né? Tem uma mensagem que eu prego sobre o filho pródigo, o Alexandre está dizendo, o pecado do filho não suja o pai, mas santifica o filho, o pai santifica o filho. Eu falo sobre isso. Eu tenho uma mensagem no meu canal sobre isso. É muito linda, se você não assistiu, assiste lá. Eu prego sobre o filho pródigo. Foi gravada lá em Camboriú, num congresso de jovens. Pastor, a mensagem temática e sistemática, como funcionam? Bom, vamos de novo aqui. A mensagem sistemática se caracteriza pela sistematização. Bloqueei, pastor, travou. O Tico brigou com o Teco, não entendi agora. A sistematização das ideias, ou seja, é aquela mensagem por pontos, por tópicos, aquela mensagem por números que eu citei aqui. 5 passos para uma vitória, 7 degraus para alcançar o meu milagre, 5 personagens que marcaram a minha vida nas escrituras, 3 níveis de uma procura, mensagem sistemática. Mensagem textual ela é aquela mensagem que eu trabalho o texto, extraio dele lições e apresento para a igreja. Tá bom? Recapitulando aqui para vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tem. Deve haver mais pregações eloquentes ou pregações de exposição? Bom, eloquência, deixa eu ver quem que perguntou aqui. O Samuca Barcelos, obrigado por participar, Samuca. Muitas vezes a eloquência ela é confundida com a capacidade de falar rápido. Para mim, isso é horrível na hora de compreender a pregação. Imagina para quem está ouvindo, assistindo uma aula, e o professor está lá. Nesta noite eu quero pregar sobre um tema de uma mensagem, sobre uma aula que vai mudar a sua vida e vai ser tremenda essa aula poderosa. Abram os seus livros agora de geografia na página 39. Nós vamos estudar agora sobre aquecimento global. Depois nós vamos aprender também sobre a geografia do Brasil. Nós vamos aprender sobre as capitais brasileiras. A capital do Rio Grande do Sul é Porto Alegre. A capital de Santa Catarina é Florianópolis. A capital de... Não é cansativo? Imagina uma aula dessa, irmão. Imagina, é horrível. Então, a eloquência muitas vezes é erroneamente associada ao pregador que fala rápido. Isso é ruim. Hoje em dia, a gente percebe uma mudança no estilo dos pregadores, no estilo das igrejas, para mensagens mais conversadas, mais acessíveis, de mais fácil compreensão, porque às vezes você nem entende direito o que o pregador está falando, pela velocidade com que ele fala. Mas eloquência, no sentido de se fazer entender, no sentido de capacidade de oratória, é muito, muito importante ter eloquência. É muito importante para o pregador conseguir comunicar e comunicar bem as suas ideias. A fala, a impostação de voz, a presença de público, a maneira de se colocar diante das pessoas, a sua postura, a linguagem corporal, tudo isso são elementos que fazem parte da eloquência de um pregador, da transmissão da mensagem, da exposição da mensagem. Agora, de tudo isso, o que é mais importante para o pregador é fazer a mensagem entendida, é expressar o que está na Bíblia. É expor o que o texto quer dizer. Então, eu acredito que sim, a mensagem ela precisa ser mais expositiva. Nós precisamos de mais pregadores bíblicos do que eloquentes. Mesmo que eloquência seja algo muito importante para um pregador, nós precisamos de mais pregadores expositivos, mais pregadores bíblicos, tá bom? Vamos lá, vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Como eu faço para comprar um selo? Puxa, boa pergunta. Aí, ó. Então tem gente com desejo de dar um presente. Obrigado só pelo desejo da irmã Tânia aqui, ó. Eu não sei como é que faz, irmã Tânia. Boa pergunta. Eu vou aprender na próxima aula, eu explico aqui. Eu não sei também. Teve gente que tem aplicativos que eles geram um bônus e aí você pode usar como quiser para comprar selos, para fazer, eu não sei como é que faz. Alguém aqui na live, se souber, explica aí direitinho. Teve um dia, eu não entendi o que o Jackson falou aqui. O Jackson está aqui na aula também.
Como anotar na Bíblia? Tá perguntando o Júnior. Cara, eu uso todo o espaço que tem, mano. Eu consigo me achar depois, mas quem olha para minha Bíblia acha que é uma confusão. Mas eu me acho. Principalmente você tem que fazer algo que você entenda depois, né? Porque às vezes na hora do mistério depois você esquece. Em quanto tempo o senhor monta uma pregação? Varia bastante? Está perguntando o Jonathan Cruz. Jonathan, geralmente é um processo rápido. Tem mensagens que eu escrevo em 20 minutos, meia hora, 1 hora. Mas tem outras que às vezes eu demoro meses, semanas. Porque às vezes me vem ao coração um texto e eu trabalho algo ali, Deus me dá alguma coisa ali, mas sabe quando você sente que não está completo? Você olha para aquela mensagem que você escreveu e você diz, cara, essa mensagem é muito bonita aqui, é muito poderosa, mas não está completa. Está faltando alguma coisa. Aí o que eu entendo? Aquilo que eu escrevi não é um sermão completo, ele é, quem sabe, um tópico para uma mensagem. Porque a mensagem ela tem que ter corpo, ela tem que ter vida, ela tem que ter argumento. E às vezes eu olho, poxa, isso que eu escrevi aqui ainda está tão cru, tão simples, eu não consegui absorver tanto a ideia do texto e eu não desenvolvi bem esse assunto, eu posso trabalhar melhor isso. Aí eu guardo na gaveta. É o sermão de gaveta, né? Escrevi uma parte e guardei na gaveta. Passa um tempo, eu estou lendo outra coisa, estudando outra coisa, preparando outra mensagem. E aí eu leio, eu me deparo com uma outra passagem que não cabe naquele contexto que eu estou escrevendo agora. Mas, poxa, isso aqui tem tudo a ver com aquela mensagem que eu estava escrevendo aquela vez e que eu não terminei. Volto lá, pego o sermão da gaveta e completo com aquela revelação, com aquele entendimento que eu tive nesse novo momento. Então, uma mensagem, ela varia muito. Pode ser rápida, como é na maioria das vezes para mim, mas às vezes é demorado também, é um processo longo em algumas mensagens, tá bom? Deixa eu ver aqui. Pastor, qual a sua opinião sobre a pregação que o povo só vive rindo, como o exemplo do pastor Cláudio Duarte? Ótima pergunta. André Nascimento. Valeu pela pergunta, André. Cara, eu acho muito legal o pastor Cláudio Duarte, as pregações dele eu acho muito divertidas, muito... E cada um Deus usa de um jeito. Isso que a gente precisa entender. Falei esses dias aqui sobre alcance de chamado. E uma dessas lives aqui eu vou falar como a pregação mudou minha vida. Eu vou tratar especificamente do estilo, da linguagem que Jesus me deu para pregar, né? Agora, quando a gente ouve um pregador engraçado como é o pastor Cláudio Duarte, é o estilo dele, é o jeito dele, ele é naturalmente divertido, ele é naturalmente engraçado. Então por quê? Por que eu tenho que mudar de personalidade quando eu vou para o altar? Eu tenho que ter zelo, eu tenho que ter comprometimento, eu tenho que ser fiel às Escrituras, eu não posso pregar heresia, eu não posso falar o que a Bíblia não fala, eu tenho que ter comprometimento com a minha função ali. Mas o meu humor faz parte também de quem eu sou em Deus, faz parte também do meu ministério. No caso dele, por exemplo, ele é divertido, ele é engraçado, ficou conhecido por causa disso. E o povo ri bastante. Só que eu já saí de ministrações do pastor Cláudio Duarte com mensagens profundas no meu coração. Deus já me deu algumas mensagens ouvindo ministrações dele, em que eu ri pra caramba, até doer a barriga, mas eu estava anotando e ele falou coisas muito preciosas. E às vezes ele trata de assuntos, a gente está usando o exemplo dele que foi a pergunta, né? Às vezes esse pregador trata de temas muito delicados como perdão, como relacionamento de marido e mulher, como traição, como adultério, como fidelidade entre o casal. E como eu já ouvi várias vezes mensagens dele também tratando de outras coisas fora relacionamento, né? Que são mensagens pesadas, mas as pessoas recebem rindo, apanham rindo e gostam. Por causa do estilo. Não vejo problema. Sabe qual é o problema que eu vejo? Quando a pessoa quer imitar um estilo que não é dela. Quando o cara que não tem nada a ver quer ser engraçado. E não é. Ou quer levar para o lado cômico, mas não tá naquele dia, sabe? O povo, a igreja, não tá nessa pegada.
Tem dias que o povo está mais descontraído. Uma coisa, por exemplo, você pregar para jovem, para uma plateia, para um público, para um povo que está te ouvindo, que está mais descontraído, que está numa vibe mais de boa. Outra coisa é você pregar, por exemplo, num congresso de irmãs do ciclo de oração, que oraram, estão querendo, é fogo de Deus, é poder, e o culto já está numa pegada avivalista, abençoar, entendeu? Então tem contexto, tem que ter a sensibilidade de entender o momento, mas principalmente a gente tem que ser fiel àquilo que Deus nos deu. A gente tem que ser natural. Eu vejo muito pregador que muda de voz quando vai pregar. Esses dias eu falei já esses dias no culto, o rapaz foi pregar na igreja, chegou no culto e disse, meus amados irmãos queridos. Disse, meu Deus, é o Cid Moreira, é o Darth Vader, é o meus amados irmãos, estamos aqui neste congresso. Disse, rapaz, que voz é essa? Acabou o culto. Cheguei pro cara e disse, Pai do Senhor, irmão. Ele disse, Pai do Senhor, pastor. Glória a Jesus, aleluia. Mudou de voz para pregar. Eu tenho que ser o mesmo, tem que ser o mesmo. E eu confesso para vocês, durante muitos anos do meu ministério, eu me senti obrigado a viver dentro de uma caixinha, a parar as minhas asas. Eu me policiava muito para não ser engraçado, para não falar nada que fosse engraçado. Por que isso? Por que eu fazia isso? Porque eu era um jovem pregador, muito novo. Eu comecei com 15 anos. Então imagina eu com 15 anos de idade, um menino novo. O Jackson está dizendo, não sou de rir, eu sei, tá ligado que você não é de rir, né? Você é muito sério, né, Jackson? Só entrar no Instagram dele, você vai ver o tamanho da seriedade. O irmão não gosta de rir também, eu sei que é. Aí imagina eu, cara, novinho, pregando com 15 anos de idade, num culto, uma igreja cheia, com 30 presbíteros, com um pastorzão atrás de mim, todo mundo de terno e gravata e cara de mal, olhando para mim e pensando, o que esse moleque vai pregar? Será que esse menino é sério? Será que é um menino de Deus? Será que tem alguma coisa aí? Então eu era obrigado a ser o mais polido, a falar o mais certinho possível, eu era obrigado a fazer tudo bem certinho para não ter problema, para caber na caixa do sistema, para que as pessoas não achassem ruim, para que os pastores não achassem ruim. Por quê? Era maneira. Obrigado, Ruth Borges, Deus te abençoe, obrigado pelo presente, tá mandando um selo aqui, Deus abençoe tua vida, valeu, Ruth, por fortalecer a gente aí. Gente, então eu era obrigado a caber no sistema, a não escandalizar ninguém, para os pastores me levarem a sério. Aí imagina se eu com 15 anos de idade subo no púlpito e conto umas histórias engraçadas lá no meio da mensagem. Por mais que ia ser mó legal, que podia fazer sentido, podia trazer um alívio para as pessoas no meio de uma mensagem às vezes pesada, que é legal, eu gosto. Mas para aquele contexto não cabia. Para aquele momento não dava. Então, seja você mesmo, seja natural, seja quem você é. Mas principalmente quando você começa a pregar, foca no texto, foca na palavra, né? Por mais que você se sinta à vontade no meio das pessoas, né? Irmãos, é uma aula, eu estou sentindo liberdade aqui para falar isso aqui para vocês, então numa live aqui, numa aula, eu posso falar. Esses dias eu estava vendo no Insta aqui, eu não sei se foi no Gospel Mente ou no Senhora Gospel, um desses assim de coisa engraçada que acontece em igreja. E aí uma menina estava pregando, uma jovem pregadora. Gente, ela caiu numa cilada que ela mesma armou. Ela estava pregando sobre pecado, um tema bem delicado, né? Falando sobre pecado e tal. A live acabou aqui no Facebook, mas eu vou continuar no Insta. Ela estava pregando sobre pecado e falando sobre pecado. Ela disse, irmãos, a pessoa que esconde o seu pecado, que não confessa o seu pecado e ouvindo, poxa, vai sair uma coisa boa aí. É igual uma pessoa que segura o seu gás, que está com vontade de largar um gás, mas não solta. Por que não solta? Porque vai feder. E aí, ouvindo ela, sabe, aquele momento vergonha coletiva, sabe? Não, minha filha, não fala isso não no púlpito. Misericórdia. Não cai nessa, não vai por esse caminho que é perigoso. E o pecado escondido é como um gás. Um peidinho que você segura e não solta porque sabe que vai feder. Aí eu disse, não, misericórdia, não fala isso não. E aí quando solta, fede.
as pessoas se dão conta do que estava ruim por dentro. Assim é o pecado. Eu disse, Jesus amado, não, por favor. A Layara Moraes, obrigado, querida. Me deu aqui 2 selos. Valeu, querida, obrigado pelo presente também, tá? Então, gente, tem tanta ilustração para você usar para falar sobre pecado, para argumentar. E a menina vai me falar sobre peido, sobre gás, numa pregação. Tipo, não faz sentido nenhum. Às vezes é incoerente até com o ambiente, né? Agora, por exemplo, um outro pregador que tem essa veia cômica, como o pastor Cláudio, que faz as pessoas irem, mas por detrás daqueles sorrisos tem uma mensagem. Eu acho muito legal, muito bacana. Eu uso muito isso nas minhas mensagens, porque eu gosto de rir também. Acho que isso fica muito natural, muito orgânico na hora da pregação. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui. Vamos lá. Deve haver mais pregações eloquentes? Já respondi. Alguém tem mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Povo que estava no Face, se tem alguém que estava no Face e agora entrou no Insta, desculpa aí, gente, caiu a live lá no Face, mas vamos terminar aqui pelo Insta mesmo. Gente, era isso. Quero agradecer vocês que ficaram comigo até agora. Entra no meu grupão do Telegram, tá massa lá. Acabando a live agora aqui no Insta, eu vou lá pro Telegram fazer o resumão da aula num áudiozinho de 2 minutos. Você pode ouvir acelerado, então é rapidão, é bem de boa, tá bom? Deus abençoe vocês. Amanhã, se Deus quiser, eu quero compartilhar com vocês um assunto bem massa também, como trabalhar o texto, fazer a exegese do texto. Não perde a live de amanhã, eu já vou colocar aqui a contagem regressiva nos stories, para você não perder a live de amanhã. E se liga aqui no Insta, no Face, nas nossas redes sociais, a gente está produzindo bastante conteúdo de pregação. Se você gosta, acompanha aqui que vai ser bênção, tá bom? Olha aí, uma pergunta boa. Rafael Lacerda, vou terminar com a tua pergunta, tá bom, Rafa? Sempre tem que haver o apelo no final da pregação? É importante, sim, é importante. Muitas vezes os pregadores esquecem disso, né? Às vezes por querer terminar rápido o culto, pela pressa, às vezes pela liturgia mal organizada, às vezes por esquecer mesmo, mas é importante, sempre que possível, sempre fazer o convite para as pessoas entregarem a sua vida para Jesus. E explicar também, principalmente o que é entregar a vida para Jesus, né? Não é só levantar a mão e dizer eu aceito, porque na verdade é Cristo quem nos aceita, né? Aceitar a Jesus, como a gente popularmente chama e faz o convite, é, a bem da verdade, uma confissão pública de fé. É abrir o coração e convidar Jesus para entrar, né? Então, não só convidar, mas explicar é tão importante quanto, tá bom? Obrigado demais, gente, por vocês que estiveram aqui com a gente. 10 horas da noite, 22 horas, começa a nossa live, horário de Brasília. Às 22 horas amanhã, terça-feira, estaremos juntos aqui mais uma vez. Obrigado quem me presenteou aqui com os selos. Obrigado a Layara Moraes. Obrigado a Raquel Santos, a Ruth Borges, todos vocês. Amanhã eu vou explicar bem direitinho para vocês como é que faz para presentear, para comprar selo. Como é que faz isso aqui, que eu também sou novo na parada aqui, tá bom? Obrigadão. Vamos lá pro Telegram agora. Deus abençoe. Tchau, tchau.